Bom, nós estamos começando aí o primeiro campeonato do Clube do Nepô e a gente já está iniciando aí os trabalhos, né? E, e eu coloquei, a primeira semana é uma semana que é a percepção da percepção, né? Eu fiz um texto que eu coloquei no meu blog e fiz algumas perguntas, né, para o pessoal discutir o assunto. Então, o resumo, a frase de resumo dessa percepção é dizer o seguinte, que sair da caixa é a capacidade que a gente tem permanente de olhar para a própria caixa. E a gente nunca vai sair da caixa, a gente sempre vai entrar em outra caixa e a capacidade que a gente tem de olhar para a caixa e ficar revendo num processo que eu chamo de conhecimento líquido, né? Da gente estar o tempo todo atento para que as coisas possam funcionar. E eu mandei aqui para o grupo, né, na semana 1, e a gente já começou aqui a ter as respostas. Eu vou responder conforme as pessoas vão trazendo, eu vou respondendo aqui e colocando as respostas para o pessoal, né? Então, o primeiro que respondeu foi o Alexander Rodrigues Silva. Então, as perguntas que eu coloquei, né? Você consegue analisar a sua própria percepção? Consegue separar o que é percepção e o que é um fato mais concreto? Consegue ver quando ela se modifica, analisar algum problema profissional? Então essa foi mais ou menos aqui as questões, né? Então o Alex, ele diz o seguinte, ele consegue ver que tem percepções da realidade, mas ele diz que complica um pouco para saber se aquilo que eu acho que é percepção mesmo é um fato. O que é percepção? É um fato, né? Quando se trata de analisar problemas profissionais. Ele diz que falta treinar o músculo da revisão teórica. E aí ele entra numa discussão sobre teoria e filosofia. Então, o que eu responderia aqui nessa coisa aqui, né? Como é que a gente sabe diferenciar o que é um achismo do que é uma teoria, né? E o que é o fato? Então, o que acontece aí? Quando a gente... eu tive uma aula muito legal ontem e eu disse para o pessoal o seguinte, quando eu falo sobre revolução cognitiva, eu digo assim, eu não sinto, eu não parto do meu sentimento para dizer que a gente está entrando numa nova governança da espécie. Eu não passo do meu sentimento para dizer que a gente está tendo uma mudança radical na sociedade, né? Porque se eu for pelo meu sentimento, o meu sentimento olhando para as coisas, lendo o jornal, vendo as pessoas, batendo papo e vendo as coisas, etc. Tal, se eu não tivesse estudado como eu estudei, eu dificilmente estaria dizendo o que eu estou dizendo. Então, uma teoria, quando você começa a desenvolver uma teoria, essa teoria, obviamente que ela tem um início numa intuição. Você diz assim, peraí, eu estou vendo as coisas e tal, mas as coisas não estão batendo. Então você tem uma intuição que tem alguma coisa que não está batendo, né? Então você tem um estranhamento, você lê as coisas e fala, pô, isso aqui que esse cara está dizendo não é bem isso que eu acho, que eu sinto, que eu intuo. Mas o que acontece? Para você poder chegar numa teoria, você vai começar a partir dessa intuição. É o ponto de partida. A intuição, o sentimento, é o ponto de partida de uma determinada teoria e não o ponto de chegada. Então, quando o cara tem um achismo sobre determinada coisa, eu tenho aqui eu acho isso, eu acho aquilo, ele está no ponto de partida, né? E esse é o ponto de partida de uma teoria. Olha, alguma coisa está acontecendo, as coisas que estão me explicando não funcionam, né? As tentativas que as pessoas estão tendo de entender o problema, né? Eu tenho aqui uma situação, eu a partir dessa teoria aqui, de repente criei uma metodologia de ação, a metodologia não está funcionando, né? Os problemas não estão sendo resolvidos, os meus clientes não ficam satisfeitos, né? Então tem uma ineficácia nisso aqui, eu preciso entender melhor o que está acontecendo, etc, etc. Aí você vai começar a desenvolver uma teoria. Então, eu acho que quando você começa a entrar num processo teórico, o processo teórico é a capacidade que você tem de você começar a dominar
um pouco a tua percepção. Então, a teoria, no fundo, é uma percepção administrada, né? Porque, no fundo, a gente tem a percepção. Só que, como a gente não trabalha essa percepção, a gente não faz uma musculação da percepção, né? A gente tem uma percepção de baixa qualidade. Porque a gente não reflete sobre essa percepção. Então, o desenvolvimento de uma teoria, né, é a musculação da percepção e você confrontar o tempo todo aquela percepção que você tem com os fatos que você está, vamos supor, aplicando, que você diz que a teoria, digamos assim, ela vai tentar se tornar eficaz. Então você vai comparar como você está criando a teoria, né, e como é que essa teoria se transforma numa metodologia. E a partir do momento que você começa a aplicar a teoria, a metodologia, você começa a ver o que está errado nessa minha metodologia e o que eu tenho que fazer de revisão e o que bate na teoria. Isso assim parece uma coisa meio conceitual demais, mas vamos explicar. Em 2006, eu lancei um livro, o livro Conhecimento em Rede. Esse livro eu dizia, estamos vivendo uma revolução cognitiva, precisamos criar conhecimento em rede e precisamos implantar o conhecimento em rede nas organizações através da colaboração. Então eu criei essa hipótese. Primeira parte do livro, teoria. Estamos vivendo uma revolução cognitiva, a colaboração é o centro dessa revolução. Precisamos implantar isso nas organizações através de departamentos. Vamos criar isso num departamento, vai expandindo, 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 até que toda a organização se torne colaborativa. Então tem uma teoria e uma metodologia. Fui para o campo, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. O que aconteceu? Não funcionou. Por quê? Eu tive que voltar para o laboratório a partir de 2010 para fazer o livro de 2013. Por que não funcionou? Porque eu percebi que a gente vivia uma revolução cognitiva, mas que o modelo das organizações atuais, o modelo da organização que a gente tem hoje, ele não vai resistir, ele vai acabar. Porque a gente está construindo com a revolução cognitiva uma nova governança da espécie. E a governança da espécie, ela é incompatível com a atual organização. Então, aquela tentativa de implantar aquela metodologia dentro da atual organização não funcionou. E aí o que eu fui fazer? Fui trabalhar num outro modelo de metodologia, que é implantar a nova governança do lado de fora da organização, para criar uma nova cultura. E a coisa agora está funcionando melhor. Estou fazendo as primeiras experiências, mas me parece que o resultado vai ser melhor. E eu já estou dizendo para as pessoas que é outro tipo de governança. Então eu tive um amadurecimento de 2006 para 2013, esses 7 anos, em que eu tive que fazer uma revisão teórica, Depois eu tive que subiu para a filosofia, porque eu tive que entender que a gente era uma tecnoespécie para fazer a mudança da governança. Como é que a gente muda a governança? É possível mudar a governança? Só é possível entender que muda a governança se eu fizesse uma revisão filosófica na área da tecnoespécie. Aí eu fiz revisão filosófica, revisão teórica, que a gente está mudando a governança, e a metodologia tem que ser uma metodologia que seja mais eficaz, ou seja, não adianta botar formiga dentro do tamanduá. A empresa atualmente é mais para tamanduá do que para formiga. Então bota as formigas separadas, isola as formigas para deixar elas crescerem, porque senão o tamanduá vai lá e come. Entendeu? Então aí você tem o processo de revisão que foi feito. Então o que acontece? Você tem que apostar numa teoria, para que você use a teoria, entre você e a percepção, tem uma teoria. Desculpe, entre você e a realidade, você tem que colocar uma teoria. A teoria é a sofisticação da percepção. Então você vai estudar o passado, você vai estudar as coisas que aconteceram, você vai ver os conceitos que você vai construir, esses conceitos vão sendo ferramentas para você usar, e no momento que você vai ver a realidade, você tenta filtrar com essa teoria para que você possa, assim, ter um distanciamento
E aí, no momento que as coisas não estiverem batendo, você vai fazendo as revisões necessárias, né? Então, óbvio, aí a pessoa vai dizer, ah, que coisa racional. Não, tem a coisa intuitiva na coisa, extremamente intuitiva. Só que você não se deixa ser um mar de intuições, um mar de emoções, porque você vai escorando, né, em coisas históricas, em coisas que já aconteceram, né? E aí você vai saindo do achismo para poder trabalhar essa percepção. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho, que aí é uma dica, que é como é que a gente aprofunda e a gente trabalha uma teoria. Para mim, não estou dizendo que funcionou, mas para mim, o que funcionou? Eu cheguei à conclusão que a pessoa que era o cara que me dava mais luz era o Pierre Levy. Então o que eu resolvi fazer? Eu resolvi mergulhar no Pierre Levy. Chegou um determinado momento que eu achava, eu tinha que tomar um certo cuidado para não ficar repetindo o Pierre Levy. Então eu falava, parecia que eu era o Pierre Levy, né? E eu achava que aquilo não tinha nada a ver. Mas eu falei, não, eu acho que intuitivamente eu fui fazendo esse caminho. Aí fui cada vez mais Pierre Levy e fui entrando cada vez mais fundo. E aos pouquinhos, ao longo do tempo, eu fui ultrapassando o que eu estou falando, entre aspas, né, no sentido seguinte, eu fui vendo os buracos que eu achava que ele estava deixando, fui pegando outros autores, aí cheguei na escola de Toronto, que o Pierre Levy não se reconhece da escola de Toronto. Aí fui na escola de Toronto, vi alguns buracos que eu via no Pierre Levy, introduzi algumas coisas que não tinha, e quando eu vi, né, quer dizer, eu não tenho como negar que eu parto do Pierre Levy e muita coisa do que eu trabalho tem a ver com o Pierre Levy. Mas eu, depois de um determinado momento, eu consegui, digamos assim, reduzir o Pierre Levy dentro de mim e começou a sair alguma coisa meio Nepô na história, né? Eu me lembro de um vídeo de um psicanalista que eu vi na internet, do John Lennon, dizendo que ele, de tanto imitar o Elton John, ó, o Elvis Presley, ele se tornou John Lennon, né? Então eu acho que o processo é realmente um processo de mergulhar fundo num determinado autor para a gente poder superar aquele autor. Aí como é que você escolhe esse autor? Como é que você escolhe esse teórico? Você vai escolher um teórico e você fala assim, cara, de todos os teóricos que eu estou vendo, esse cara aqui é um cara que está falando mais coisas que faz sentido para mim. Então, cara, mergulha nesse cara, estuda profundamente ele, né? Vai, né? Até que vai chegar um determinado momento que você vai começar a ver que tem coisas nele que você vê diferente, porque você tem coisas diferentes. Você tem uma cultura diferente, você tem uma idade diferente, você tem um approach diferente, né? Não tem que ter medo de seguir uma pessoa, né? Se você acha que é uma pessoa só. Se você acha que são duas ou três, pode ser também. Mas eu acho assim que isso dá uma consistência, porque você, num determinado momento, você começa a se discriminar. Eu passei um tempo até começar a me discriminar do Pierre Levy. Eu levei um tempo. Mas quando chegou um determinado momento, eu senti, cara, eu já estou criando as minhas próprias teorias, né? Porque, por exemplo, fiz ciência da informação, e aí com o meu orientador, o Aldo, né, ele me apresentou algumas coisas do Galileu e do Thomson, que introduziu a questão da quantidade, e a quantidade me levou para o Malthus, que um amigo meu, Michel, me levou para o Malthus, e aí eu juntei Galileu e Thomson com Malthus, e aí eu fiz a relação entre revolução cognitiva e aumento da população, criando esse processo. Então foi uma coisa que eu cheguei a essa conclusão, né, em que eu trouxe uma coisa nova que o Pierre Levy não tinha trabalhado, que é essa questão da demografia. Então eu só consegui chegar nisso porque eu fui fundo no Pierre Levy, fui variando por fora e de repente cheguei nessa situação. Então, assim, a minha resposta que eu daria para o Alex seria isso, né? Eu acho que a gente trabalhar a percepção ir fundo numa teoria e colocar entre a realidade e os fatos uma teoria mais consistente. E a partir desse momento, ir aprimorando essa teoria,
melhorando essa teoria para que a gente possa, né, e a partir daí, tendo uma relação melhor, né, com os fatos para evitar entrar no emocional e entrar no achismo. Volto a dizer, não é que você vai deixar de usar o emocional, só que o emocional ele começa a trabalhar em cima de uma coisa mais sofisticada, né? Você não entra no emocional assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, eu acho que de repente esse conceito não tá valendo muito. Eu acho que essa questão aqui não tá me parecendo direito. Pô, isso aqui não está funcionando. A maneira de falar isso não está legal. E aí você vai trabalhando, é uma coisa extremamente emocional, afetiva e intuitiva. Só que você não está trabalhando em cima do fato cru. Você está transferindo o fato cru, você está colocando entre o fato cru e você uma teoria que no fundo é uma percepção trabalhada. Bom, é isso que eu queria falar. Bom, na mesma linha dessa discussão, a Denise coloca o seguinte, ela responde as perguntas, das respostas que ela está fazendo, o que me chamou a atenção é essa resposta 2 dela. A resposta 2 em relação a consegue separar o que é percepção, o que é um fato mais concreto, tem a ver com essa resposta que eu fiz para o Alex, né? Em fase de aprendizagem do que é fato e do que é interpretação do fato. Quer dizer, eu acho o seguinte, e aí eu vou voltar a falar o que eu falei para o Alex, eu acho que só para complementar essa coisa com a Denise. O fato e a interpretação do fato, como é que entra a teoria nisso aí? O fato e a interpretação do fato, você coloca... O que é uma teoria? A teoria, você vai analisar as forças e os contextos. Então, você vai ver as organizações hoje estão voltadas para elas mesmas, né? Você vê assim. Mas aí quando eu estudei, por exemplo, a minha tese de doutorado, eu fui estudando e fui vendo, né, o filme esse Lutero que eu passo em sala de aula, vi várias vezes, e isso foi me dando vários insights. O que acontece? Eu fui vendo que a igreja, depois da concentração cognitiva da Idade Média, a igreja, ela se voltou para ela mesma, né? E agora eu estou estudando mais profundamente isso. Quer dizer, você tem aquele movimento filosófico lá, do início do milênio, lá do ano zero, né? Ali com o pessoal de Jesus, etc., tal, que tem todo uma linha de conduta, de trabalho, e aí você tem a interpretação que Paulo faz de Jesus, que é uma interpretação tirando, né, o Jesus histórico e criando um Jesus mitológico, e a partir dali você monta a estrutura da igreja, e a igreja ela vai construindo um modelo de organização fechada que vai levar isso até 1450, né? Começa ali o processo com Paulo ali, e aí funda-se a igreja, a estrutura, e isso vai até 1450 de uma forma muito pesada. Então eu fui perceber que existe um narcisismo organizacional hoje das organizações quando eu comparei as organizações de hoje com as organizações de 1450, né? Então todo mundo tem a sensação que as organizações hoje estão voltadas para elas mesmas. Mas quando você percebe que hoje ela se volta pela mesma porque houve uma concentração de ideias, e quando você vê isso em 1450 acontecendo, porque houve uma concentração de ideias, você faz uma teoria, é uma relação de fatos que se repetem, né? São forças que se repetem e que você vai dizer, opa, essas forças têm essa característica nesses contextos. Então, olha só, característica e contexto. Característica ao narcisismo organizacional. Contexto, depois de concentrações da informação. Então, quando eu digo assim, que as organizações hoje elas estão vivendo uma crise de comunicação e elas estão voltadas para elas mesmas, e isso é uma característica do final de uma revolução cognitiva, eu não faço isso a partir do meu sentimento e dizer assim, as organizações de hoje estão muito narcísicas.
Tudo bem, muita gente diz isso. Isso é até evidente. Mas isso tem a ver com a revolução cognitiva? Sim ou não? Se tem a ver com a revolução cognitiva, eu crio uma teoria que eu digo, toda vez que a gente tiver, vai concentrar. E se a gente começa a desconcentrar, a tendência é as organizações terem que se adaptar a esse novo ambiente mais dialógico, mais conversacional. E aí eu já começo a fazer uma projeção para frente. Então, eu acho que quando a gente vai trabalhar num determinado problema, né, e a gente se coloca como se fosse um profissional, esse profissional, no momento que vai acontecer determinadas coisas na profissão dele, ele vai ter que entender o que daquela profissão dele, ele vai analisar aquilo e dizer assim, ó, se está acontecendo isso aqui é um fenômeno que acontece. Ele acontece sempre? Acontece em que contexto? Em que momentos que acontece? Né? Então não é uma coisa que acontece comigo. A pessoa não está contra o que eu estou fazendo. Ela tem aí uma relação entre, né, coisas que acontecem com aquela situação. E aí, a partir daí, eu vou analisar, né, para ver o que tem de repetição, que fenômeno é aquele, em que contexto que aquilo acontece, para eu poder analisar o seguinte, bom, se o contexto é esse, né, eu tenho que ter uma tal atitude. Isso é uma coisa que acontece. Então, eu tenho que ajustar, eu tenho que conhecer os fatos e os contextos para eu poder trabalhar. Então, eu falo, olha, o que eu estou percebendo agora na implantação de laboratório? Num determinado momento, você vai chegando em determinados perfis para ter aula que às vezes são mais resistentes às mudanças do que no primeiro momento. Então eu começo a desenvolver uma teoria a partir daí, né? Então eu não começo a dizer, pô, agora as pessoas que estão chegando não gostam de mim. Ou as pessoas que estão chegando têm algum problema comigo que eu não sei quais são. Ou as pessoas que estão chegando agora, não. Eu vou perceber o seguinte, as pessoas que estão chegando agora, como já é a terceira, a quarta turma, está aparecendo pessoas que são mais resistentes. Os proativos foram nas primeiras turmas. Pô, será que isso tem lógica? Isso eu posso transformar isso numa teoria? Né? Faz sentido isso? Então eu criei essa hipótese. Então, por enquanto, estou na fase da hipótese. Provavelmente, eu acho que isso está acontecendo. Eu não estou afirmando, mas eu já começo. Então eu já vou escrevendo lá. Ó. Provavelmente aqui eu já estou desenvolvendo uma nova teoria. Provavelmente isso vai acontecer. Então são essas coisas, nessa relação de realidade e a gente, a percepção, ela só vai ser trabalhada quando você começa a estudar a tua percepção. E como é que você estuda a tua percepção? Você cria uma teoria, essa teoria você começa a desenvolver essa teoria, você começa a escrever essa teoria, você começa a desenvolver os conceitos, e aí você começa a trabalhar, né? Você começa a trabalhar com a realidade de uma forma um pouco mais equilibrada, mais racional. Né? E aí, quando você começa a desenvolver essa teoria, você coloca essa teoria entre você e os fatos. Né? E aí você vai mediando os fatos com essa teoria. Então, eu sempre digo, e aí eu estou trabalhando nesse contexto, é o seguinte, quando você vai estudar uma determinada teoria, no fundo você está estudando a sua percepção. Você está aprimorando a sua percepção para analisar a realidade. Bom, é isso. E aí eu queria que vocês, então, fossem aprofundando e discutindo esses conceitos.